Em 2020, quando eu comecei a criar conteúdos aqui nas redes sociais, eu pensava muito, refletia se valia a pena ou não trazer certos assuntos para vocês. Isso porque muitas vezes, quando a gente compartilha alguma informação aqui, a gente acaba se colocando no lugar de tipo, às vezes de colocar todo mundo em uma caixinha. Isso porque a gente mexe com pessoas. E existem pessoas, cada uma com a sua história, com a sua jornada, com as suas dificuldades, com os seus obstáculos. E quando se fala principalmente da saúde infantil, eu percebo que isso de fato mexe comigo, porque eu fui uma criança que enfrentou durante anos vários tipos de alergia. E essas alergias me custaram bem caro, porque meu pai me levava no pronto-socorro e o médico passava uma dosagem de medicamento. Aí não funcionava, aí ele aumentava. Ia aumentando, aumentando, aumentando. Resultado, aos poucos a minha energia para poder de fato aprender foi ficando prejudicada, porque era tanto medicamento que eu consumia para poder o meu rosto não inchar, para mim não ter crise alérgica. E resultado, eu vivia assim. Às vezes super cansada e nenhum tipo de professor observava isso. Uma vez eu me lembro que eu tive uma crise alérgica tão forte, mas tão forte, que o meu rosto literalmente ficou todo deformado. E eu perguntava para o meu pai, por que isso está acontecendo comigo? E isso eu era adolescente. E eu lembro que eu ia para a escola e eu sofria bullying, porque os coleguinhas de classe apontavam, nossa, olha o olho dela, olha a cara dela, e meu rosto estava literalmente todo prejudicado. Aí eu olhava no espelho e chorava. E eu falava pro meu pai, eu não vou voltar para a escola. E ele ficava ali, consertando o meu coração. E por que eu estou trazendo isso para você? Para você entender que quando se fala da alimentação de uma criança, tem tanta coisa, tanta coisinha por trás dessas informações que são expostas nas redes sociais, que às vezes eu até compartilho aqui com vocês. Qual a sua opinião? Existe uma informação incorreta aqui, você consegue identificar isso por quê? Para eu poder criar de forma estratégica conteúdos que de fato mudem a vida das nossas crianças. Porque é muito fácil pegar, às vezes abrir aqui, escrever uma coisinha e pronto. Mas isso tem um impacto. E quando eu percebo isso, às vezes eu reflito sobre o que eu vejo em muitas mentorias que eu participo. As pessoas não estão lendo. Elas apenas estão compartilhando informações sem observar que a pessoa que até então está ali comentando sobre aquele vídeo, expondo, às vezes até reagindo, se realmente ela está colocando todas as informações para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. E isso me assusta, porque às vezes eu compartilho aqui alguns vídeos que eu percebo que são virais e eu deixo ali, leia a legenda, identifique o erro, e eu percebo que esses vídeos são compartilhados sem as mães prestarem atenção se realmente aquela informação está completa, observar o contexto. E isso é assustador, porque cada criança tem consigo a sua própria verdade, a sua própria mensagem. E quando se fala de saúde infantil, isso assim pula aqui no meu coração, porque eu sempre fui defensora, porque afinal, só quem passou por alergia que sabe, só quem sofreu, porque nenhum profissional chegou para o meu pai e disse, olha, esses alimentos aqui a sua filha não pode comer, esses alimentos aqui, se a sua filha tiver acesso a eles, ela pode perder a vida, porque o organismo dela não aceita. Faltou muitas vezes um profissional chegar e dizer isso para o meu pai. E quando eu era adolescente, meu pai teve que investir em uma consulta particular, porque ele já não suportava mais ver tudo que eu estava passando. E um médico que eu chamo de anjo, o nome dele, doutor Alessandro, ele que de fato olhou para mim, trouxe clareza para minha jornada e explicou, olha, Janaína, é isso, isso, isso. A partir do momento que você entender isso, provavelmente você não vai ter tanta crise alérgica quanto você está tendo, porque, gente, foi a vida inteira. Eu tinha alergia a perfume, tinha alergia a roupa, alergia a alimento, era tanto tipo de alergia. E cada vez que eu chegava no hospital, os médicos iam aumentando a dosagem. E resultado,
Eu vivia sonolenta, cansada, e os professores não compreendiam. Achavam que era apenas uma criança, vamos dizer, preguiçosa para estudar. Mas não, tinha tanta coisinha ali. Eu era aquela criança que tinha que tomar medicamento em cima de medicamento, porque faltou um profissional fazer exatamente como o doutor Alessandro fez. Chegar para o meu pai e dizer, olha, é isso que a sua filha não pode consumir. Olha, é isso que está prejudicando ela. Aí depois, quando eu entrei na universidade, isso ficou muito mais evidente, porque eu comecei a observar mais e mais sobre as questões dos alimentos. Porque sim, gente, cada organismo responde de forma diferente. O que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para a sua criança não é bom para a minha criança. Porque, gente, a gente é diferente. A gente não pode colocar todo mundo na mesma régua. Seria algo absurdo de um profissional fazer isso. E às vezes eu percebo, gente, eu vejo alguns conteúdos, as pessoas xingando o leite, às vezes aterrorizando o pão, entre outros alimentos, mas sem observar atentamente como é que isso vai interferir na minha saúde, na saúde do meu filho. Será que isso faz sentido? Ah, Janaína, será que você tem competência para falar sobre isso? Gente, eu já trabalhei em APAE. Lá eu vi de tudo um pouquinho. Vi a criança autista, vi a criança com paralisia, vi criança com síndrome de Down. E vocês acham que tem como colocar essas crianças todas na mesma régua? Cada uma tem as suas necessidades. Se elas que são crianças, que têm um diagnóstico um pouquinho diferente do que é normal segundo a sociedade, imagine quando você pega um perfil que está ali falando sobre alimentação, que está falando sobre saúde infantil, onde você nem sabe se essa pessoa tem respaldo clínico. Será que é apenas uma mãe falando da sua vivência enquanto mãe? Será que é um profissional que realmente está atualizado? Será que é apenas um corte da internet, sem meio, início e fim? Percebam isso. E quando eu vou para o consultório, que eu estou ali com a família, pegando na mão, mostrando, a primeira coisa que eu pergunto é, me conte sobre essa criança. Qual é o seu contexto? Onde vocês vivem? Essa criança tem alergia? Essa criança não tem alergia? Vocês têm uma escolaridade? Qual tipo de escolaridade? Vocês fazem acompanhamento com outros profissionais de saúde? Tudo isso para poder formar um olhar melhor sobre a saúde da criança, porque a gente não pode apenas aplicar para os nossos filhos aquilo que você viu ali, rapidamente naquele videozinho de 2 segundos. Ah, eu entendi. E essa geração que está aí, gente, infelizmente eu tenho visto muitos profissionais falando. Ontem eu participei de algumas imersões aqui super importantes com vários profissionais aqui e eu pensei assim, será que é só comigo que está acontecendo? Não. Gente, é um misto de informações. Vocês têm que tomar cuidado, porque, por exemplo, em nenhum momento eu disse que os meus conteúdos substituem uma avaliação individual com o seu filho. Eu só vou saber a sua história exatamente que se enquadra com o seu filho se eu, de fato, avaliar a sua criança como um todo. E isso tem todo um olhar, tem toda uma questão que a gente tem que avaliar com cuidado. Então, gente, para vocês que pegam informações e saem aí espalhando pelos grupos de saúde, pelos grupos de família, de igreja, sei lá, que tem vários tipos de grupo, tome cuidado. Porque sim, existem boas informações aqui nas redes sociais. Porém, existe sim informações incompletas e informações equivocadas. E pior, vocês estão aí aplicando com filhos de vocês sem saber se essa pessoa tem respaldo para estar de fato te direcionando. Então, tome cuidado, porque hoje eu posso dizer com segurança, quando eu falo sobre saúde, eu tenho informação para isso, gente. Eu não sou apenas uma mãe da internet ali contando o que deu certo com a minha filha. Inclusive, para quem não sabe, gente, a minha filha é pequenininha, acabou de chegar na minha vida. Eu fiz faculdade, gente, durante 4 anos e meio na Universidade Federal. Vi lá tudo certinho sobre nutrição, aprendi de bioquímica, anatomia. Tive grandes mestres que me explicaram e eu me sinto hoje na obrigação de trazer esse vídeo para vocês, porque às vezes eu fico aqui chateada mesmo, gente, eu chego a chorar quando eu vejo algumas informações sendo compartilhadas sobre saúde infantil, que eu percebo que vai trazer tanta coisa para a vida de uma criança que vai impactar tanto, que pode sim
ser instrumento, sim, de transformação na vida das famílias, porém, pode ser também instrumento de desespero, que vai trazer para essa mãe que até então estava ali lutando para fazer tudo certinho, dentro das suas possibilidades, trazer para ela um peso, uma culpa, que ela vai ficar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, e agora? Porque é sobre isso, gente. É tanto diz que me diz que a gente já nem sabe se é verdade ou não o que está sendo espalhado. E aí vem tantas questões em cima de questões, a gente tem que estudar, tem que analisar. Eu falo assim, esses dias com o meu marido, eu até refleti, falei assim, meu amor, que bom que você acompanha os meus estudos, que bom que você ouve quando eu estou vendo algum vídeo, quando eu estou fazendo a minha pós, quando eu estou lendo algum texto sobre saúde infantil, porque o que eu mais percebo da minha prática clínica são pais onde a mãe quer uma coisa e o pai quer outra. E eu falo isso porque é o padrão que mais aparece aqui para mim. É claro que eu sei que existe outros tipos de família e tudo mais, mas quando eu percebo esse tipo de atitude, eu fico assim, gente, e essa criança? Porque é impossível você olhar para a criança sem entender todo o contexto social dessa criança, todos os fatores que influenciam a sua alimentação. E é justamente por isso, porque que um bom profissional jamais vai trabalhar sozinho. Ele vai sim, às vezes, indicar o seu filho para um outro colega. Tipo, eu já fiz muitas vezes isso. Eu vi que fugia da minha competência de nutricionista, eu indiquei para a psicóloga, eu falei com a pediatra, eu fui lá, procurei saber, porque é sobre isso, a gente tem que ter clareza. Ah, Janaína, você veio aqui para criticar? Não, gente, eu vim apenas aqui para poder alertar vocês que sim, vocês têm que tomar cuidado com o tipo de informação que vocês estão tomando como verdade. Se essa informação está partindo de pessoas que estão habilitadas para falar sobre isso. Porque colocar a saúde de uma criança em risco, gente, é doloroso demais. E às vezes eu fico assim, eu olho. Gente, sério, eu choro quando eu vejo determinados tipos de vídeo, determinados tipos de conteúdos, que eu fico assim, meu Deus, Senhor. E isso está viralizando assim, ó. E todo mundo começa a tomar isso como verdade, sem observar se realmente fez algum sentido aquilo que foi mencionado. Eu falo para vocês também, gente, de vez em quando sim, eu encontro profissional, eu assumo, eu errei, porque eu não sabia, porque eu não perguntei, porque é sobre isso, a gente tem sim que perguntar. Entretanto, a gente tem que entender que quando você vai procurar um profissional, você tem que deixar bem claro se seu filho tem alergia, se ele tem patologia, envolver a família como um todo. E também, gente, é super importante, se seu filho tem algum tipo de restrição, o mundo tem que saber disso. A professora, a babá, o tio, a tia, o primo, todas as pessoas que estão diretamente envolvidas com a criança, porque cada um vai entender que, nossa, não, eu não posso dar isso para essa criança, porque ela pode sim correr risco de vida. E eu falo isso, gente, porque só quem teve a sua garganta fechada, igual a minha, que meu pai entrou em desespero, que sabe o que é levar seu filho para um hospital e não saber se ele vai retornar com você para casa. Porque é sobre isso, gente. Não coloque todas as crianças na mesma caixinha, porque isso pode sim prejudicar e muito a saúde do seu filho. Então, gente, que você compartilhe isso com a mãe, envie, mostre para ela que antes dela compartilhar as coisas, que ela procure saber se isso faz sentido para a vida do filho dela. E lembre-se, nenhum tipo de conteúdo substitui uma avaliação individual do seu filho. É sobre isso, você somente vai saber se isso faz sentido para a sua história ou não, se todo o seu contexto for avaliado, porque cada criança traz consigo uma história. Nós somos seres únicos e o que funciona para um pode não funcionar para o seu filho. Então, fique de olho.